Lembra que eu falei para vocês sobre a origem da água no planeta? Então eu tenho essa explicação aqui no seu livro. O que fala o seu livro? Atualmente, há duas explicações principais para a origem da água no planeta Terra. Alguns cientistas acreditam que a água veio do interior do planeta, onde teria sido aprisionada durante a formação da Terra. Essa água, então, teria sido expelida para a superfície na forma de vapor durante a diferentes substâncias. Outros cientistas, baseados em pesquisas espaciais, defendem a ideia que a água chegou ao planeta aos poucos, trazida por inúmeros asteroides, cometas que continham gelo. Com isso, pessoal, a gente tem essa ideia da formação da água no planeta e da formação dos rios, lagos e mares. Aqui eu vou apresentar para vocês o ciclo da água. Observe com atenção o ciclo da água. Eu tenho aqui, começando pelas essas águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, elas levam a um lago. Esse lago, ao receber o calor do sol, ele começa a fazer a evaporação, porque o sol, emanando todo o calor através de raios ultravioletas para a água, faz com que a água evapore. A água evapora, ela faz a criação do vapor por essa evaporação. Da mesma forma que essas plantas aqui, as árvores, elas fazem a transpiração. Então, a árvore também, ao receber o calor do sol, ela também faz uma transpiração. Então, a evaporação, junto com a transpiração das árvores, ela forma o vapor de água. Esse vapor de água, acometidos na atmosfera por outras substâncias, elas começam a criar essas nuvens. Essas nuvens, com o tempo, elas podem vir até a precipitação. O que é precipitação? Decorrente da temperatura que eu tenho emanada aqui nessas nuvens. Pode ter chuva, pode ser granito ou pode ser neve. Tem locais que tem a temperatura muito baixa, -1, -2. Com isso, no lugar da chuva, pode ter neve ou granito. A neve vira uma bola que fica mais dura, uma bola de gelo dura. E essa bola de gelo dura é o granito. Se ela passar da temperatura, esse granito ele não é o gelo duro, mas quase uma pedra. A neve, ela ocorre quando há temperatura naquele ambiente que não vá a muito abaixo de zero. Agora a chuva, ela acontece mais na nossa região, já que a gente não tem uma temperatura abaixo de zero. A nossa temperatura sempre é acima de 25. Com isso, nesse vapor de água, acometidos pelas nuvens, vem a precipitação. A precipitação vai ocorrer a chuva. Ao chover e essas gotículas de água caírem no solo, o que acontece? O solo ele faz a infiltração, vai absorver toda essa água e vai levar essa água da chuva para as águas subterrâneas. E assim o ciclo continua de novo. Então o ciclo é esse. Agora, se chove e o solo não consegue absorver, então naquele local que está chovendo muito e o solo não absorve, forma-se lagos, lagoas, rios e assim por diante. Que é o que acontece, como vocês podem ver em algumas matérias de jornais ou revistas, que existem cidades que ficam alagadas, porque não tem como evacuar
essa água daquela cidade. Não tem como fazer com que essa água vá toda para o esgoto, do esgoto vá para outro lugar, certo? É só observar aonde você mora. Aonde você mora tem algum lugar que alaga. Por que que alaga? Porque o solo não consegue absorver a quantidade de água trazida pela chuva, e assim por diante. Passando aqui à frente, vamos para as teorias sobre o surgimento da vida. Com isso, essa teoria do surgimento da vida, ela tem a primeira teoria, que é a abiogênese. A abiogênese, ela é a chamada teoria da geração espontânea. Então, prestem atenção aqui, ó. Abiogênese. A é uma negação. O bio é vida. O gênese, evolução. Se eu juntar essas palavras, fica não, vida, evolução. Ou seja, não a evolução da vida. Essa teoria foi dada por alguns cientistas que falavam que a vida, há muitos anos atrás, ela originava do nada, mas não é bem assim, ela tem uma origem. Então, veja o que o seu livro fala. O fato de um ser vivo sempre se originar de outro ser vivo só começou a ser aceito há cerca de 400 anos. Ou seja, naquela época que não era aceito que um ser vivo vinha de outro ser vivo, eles não aceitavam que o homem e a mulher poderiam ter filhos, porque aquele ser vivo vinha de outra coisa e não seria uma parte do pai e uma parte da mãe na concepção do filho. E com isso, antes disso, as principais explicações afirmavam que os seres vivos podiam surgir da matéria sem vida. E isso é errado. O ser vivo, para estar vivo, ele tem que ter vida. Por ter vida, então ele surgiu de seres vivos. Não surgiu de matéria sem vida, mas sim de uma matéria com vida. Mas, esse conjunto de ideias de surgir um ser vivo sem vida, que é a matéria sem vida, era a teoria da biogênese, que era uma teoria muito errada. Aí teve alguns cientistas que naquela época questionou que isso não é verdade e teve que provar com alguns experimentos que todo ser vivo ele vem e surge de matéria com vida, certo? Olha o que acontece. Na época em que o italiano Francisco Redi viveu, acreditava que as lavas que apareciam em cadáveres e monte de lixo havia surgido diretamente da matéria em putrefação. Redi, no entanto, acreditava que as lavas surgissem de ovos depositados por moscas. Para testar essa ideia, ele realizou um experimento como o ilustrado a seguir, que eu vou mostrar para vocês esse experimento. Para isso, ele fez esse experimento para questionar a teoria da abiogênese, que é uma teoria totalmente errada. Como eu falei, a teoria da abiogênese é a teoria da geração espontânea, falando que o ser vivo ele surge da matéria sem vida. Mas o Francesco Redi ele questionou e teve que fazer alguns experimentos falando que o ser vivo ele surge através de outro ser vivo. Observem o próximo vídeo.